O assunto de hoje é: o ninho vazio é uma experiência transformadora. Olha, eu já abordei em outras lives esse tema do ninho vazio, mas cada vez que eu venho novamente falar sobre esse tema, eu acabo trazendo uma perspectiva nova, acabo eu mesma aprendendo coisas novas na minha pesquisa e trazendo algo novo aqui, um olhar diferente sobre a síndrome do ninho vazio. Trago então um olhar diferente, diferente das outras vezes que eu já estive aqui falando sobre o ninho vazio. Então, gente, deixar a casa dos pais para ir para a vida, para o mundo, para ser autônomo, é bastante desafiador. Aliás, esse contexto é desafiador, tanto para quem sai da casa, para os filhos que saem da casa, que, sei lá, que se casam, que mudam de cidade, que vão morar sozinhos, ou né, por alguma contingência de trabalho, saem da casa dos pais. Então é muito desafiador para quem sai, mas também é muito desafiador para os pais que ficam na casa, né? Então, qual é a definição da síndrome do ninho vazio? Só para recordar aqui com vocês, porque eu tenho certeza que vocês já conhecem, já ouviram falar em síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio é uma expressão, um termo usado para descrever as emoções que são experimentadas por algumas pessoas, por alguns casais, quando os filhos saem de casa para viver de forma autônoma e independente, tá? Me fala aí quem de vocês está aqui na live que está nessa síndrome do ninho vazio. Escreve sim no comentário para eu saber que você está na síndrome do ninho vazio. Maria Elisa, eu fiquei sem meus 2 filhos, é muito ruim o vazio que fica. Realmente, vamos falar sobre isso, sobre esses sentimentos, essa sensação de angústia, de dor que a gente sente quando a casa fica vazia. Eu também estou no ninho vazio, né? Meus 2 filhos já bateram as asas e já estão vivendo de forma independente. Então, de modo geral, o que a gente vê nesse período do esvaziamento do ninho é uma tristeza excessiva por parte dos pais, tá? Um desânimo, um sentimento de desvalia, um sentimento de inutilidade, porque agora os pais perderam a função de cuidadores, de protetores dos filhos, de instrutores, de condutores dos filhos, e isso é mais forte, principalmente para a mulher que dedica-se exclusivamente aos cuidados com a família. Aquela mulher que vive para o lar, que não tem um trabalho fora de casa, que vive para cuidar da casa, cozinhar, lavar, passar, arrumar, vive para cuidar dos filhos, essa mulher, geralmente, o impacto sobre ela, quando o ninho fica vazio, é muito maior do que aquela mulher que tem seus projetos, que tem seu trabalho fora de casa, sua carreira, etc. Então, a mulher que se dedica exclusivamente à família, muitas vezes, ela abriu mão dos projetos dela individuais. Eu conheço muitas que abandonaram uma carreira, abandonaram uma vida social para se dedicar exclusivamente à família e aos filhos. Então, esse perfil de mulher sofre muito mais com a saída dos filhos, tá? Agora, eu quero fazer uma observação aqui sobre a síndrome do ninho vazio. É que essa expressão não é um termo da saúde. Síndrome do ninho vazio não é um transtorno mental, mas, como eu disse, é uma expressão usada para explicar o comportamento das pessoas que passam por essa situação de ver a casa vazia após a saída dos filhos. Então, síndrome do ninho vazio não é uma doença, gente, mas ela pode desencadear estresse, ansiedade, depressão e doenças psicossomáticas, aquelas doenças que são de origem emocional, doenças físicas, estômago, pulmão, aparelho respiratório, intestino, dor de cabeça, tantas coisas que aparecem, mas que você vai no médico, faz tudo quanto é exame e o médico fala que você não tem nada, que é de fundo emocional. Isso que são doenças psicossomáticas. Maria Elisa, eu sempre vivi para casa, minha vida toda. Pois é. Então, Maria Elisa, você precisa prestar mais atenção e desenvolver algumas estratégias que eu vou falar ao longo da live para você não sofrer tanto nesse lugar da casa vazia, né? Nesse quadro, nessa situação que você se encontra. Gente, vocês estão me ouvindo bem? O som e a imagem tá legal?
Dá um feedback aí para mim, dá um ok se estiver tudo bacana, se vocês estiverem me ouvindo bem. Dá um ok aí para eu saber que estou sendo ouvida. Som e imagens, bom. Maria Madalena, ok. Então tá, obrigada. Obrigada, Maria Elisa. Então, gente, o que acontece? Algumas pessoas, nessa fase em que os filhos saem de casa, experimentam uma espécie de luto. Vivem um luto que é muito semelhante ao luto experimentado pela morte de alguém, tá? Então, eu acho que ainda não fiz nenhuma live sobre as fases do luto. Uma hora oportuna eu vou fazer aqui uma live sobre as fases do luto por morte de alguém. Mas na questão do ninho vazio, os sentimentos, os comportamentos das pessoas que ficam com a casa vazia são bem semelhantes aos comportamentos e aos sentimentos demonstrados pelas pessoas que perdem um ente querido. Por exemplo, a primeira fase é a fase da negação do luto, negação da situação, do ninho vazio. A casa fica vazia e há uma diminuição de tarefas a fazer. Você tem menos casa para arrumar, você tem menos roupa para lavar, você tem menos comida para fazer, e isso incomoda os pais, o casal que fica na casa. Então eles acabam resistindo a essa mudança de fase. Então isso é semelhante à fase de negação do luto por morte. A segunda fase que o casal passa é a fase da raiva, é a fase da revolta. É quando, então, eles já saíram da fase da negação, já viram que não tem jeito mesmo, não tem, é um caminho sem volta, né? Os filhos foram embora mesmo, bateram as asas. Então, eles começam a ter uma oscilação de humor. Uma hora estão bem, outra hora estão para baixo, uma hora estão alegres, outra hora estão tristes. E começam, então, a reclamar e a se revoltar, a se indignar com mais frequência. Então, essa é a fase da raiva. A terceira fase é a fase da negociação ou da barganha, que é quando os pais tentam minimizar esse vazio, buscando controlar a vida dos filhos que saíram, mesmo à distância. São aqueles pais controladores, que querem dar pitaco em tudo, que querem saber tudo que o filho e a filha estão fazendo, tintim por tintim, que querem, então, se imiscuir nas questões pessoais dos filhos, da família dos filhos. Então, essa é a fase que a gente chama de negociação ou barganha. Eles não querem soltar os filhos, eles querem ficar grudados nos filhos de alguma maneira, mesmo à distância. A quarta fase do luto do ninho vazio, que é semelhante ao luto por morte, é a fase da depressão. É quando, então, os pais podem entrar numa tristeza profunda, numa melancolia, numa nostalgia, nas lembranças da fase do crescimento dos filhos, da fase que os filhos estavam em casa. Então, eles experimentam uma melancolia, um desânimo, uma tristeza profunda, para então, depois disso, entrar na quinta e última fase, que é a fase da aceitação. Então, depois que eles já passaram por todas as fases da negação, da raiva, da negociação e da depressão, vem, então, a aceitação do ninho vazio como sendo uma fase natural da vida, que é o ciclo natural da vida de todas as pessoas normais, né? Eu conheço pessoas que precisam ficar com os filhos em casa, mas porque às vezes o filho tem algum problema, alguma doença, algum problema mental, algum problema físico, que impede que eles vão para fora viver a sua vida independente e autonomamente. Por exemplo, eu conheço um senhor que tem um filho que tem um retardo mental, que mora com ele ainda. O filho deve ter uns 38 anos de idade, mas ele tem a mentalidade de uma criança de 5 anos. Então, esses pais vão ter que cuidar desse filho, né, para sempre, até morrer e passar para alguém essa tarefa de cuidar desse filho. Outro dia encontrei também com um vendedor de panos de prato na rua, e estava conversando com ele, comprando pano de prato. Aí ele falou, eu tenho um bebê. Ele falou assim, eu tenho um bebê autista de 31 anos. Então eu tenho que sair, vender meus panos de prato para gerar renda, para levar. Ele fica em casa com a minha esposa, não tem nenhuma escola que aceita, porque ele já passou da idade escolar, é muito difícil. Então, nesses casos, os pais têm que ficar com os filhos. Mas, excluindo esses casos, o ciclo normal da vida é a gente criar os filhos e mandá-los para o mundo. Eles têm que ir para o mundo. Os filhos não são nossos, não são propriedade nossa. Maria Elisa está dizendo, Cristina, você é maravilhosa. Obrigada, Maria Elisa. Você também é maravilhosa. Você também é especial e muito valiosa, muito preciosa.
Então, outra coisa que, né, além dessas 5 fases que eu falei aí, do luto, do ninho vazio, uma coisa que pode aparecer também nesse período é o sentimento de culpa. Muitos pais sentem culpa e entram num ciclo de autocobrança com aquele pensamento de que, eu poderia ter aproveitado mais a presença dos meus filhos enquanto eles estavam em casa. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito isso, feito aquilo. Por que eu não aproveitei para fazer? Então, é comum, depois que a casa esvazia, os pais ficarem refletindo sobre o que deixaram de fazer ou o que fizeram que não deveria ter sido feito. É tipo fazer uma autoavaliação, né, da sua carreira como pai, uma autoavaliação da sua maternidade e da sua paternidade. Então, vou listar aqui para vocês quais são os principais sintomas da síndrome do ninho vazio, tá? Os principais sintomas da síndrome do ninho vazio são tristeza, crise existencial, quem eu sou, onde eu tô, onde eu vou, para onde que eu vou, o que eu tô fazendo aqui, né? Aquela crise existencial, qual que é o sentido da minha vida, né? Se eu ficar sem meus filhos, se eu ficar sem as tarefas que eu desenvolvo com meu filho, quem eu sou? O que eu gosto? O que eu vou fazer? Arrependimento, vem também muitas questões de arrependimento, porque eu não fiz o que eu deveria fazer, ou deixei de fazer alguma coisa que poderia ter sido feita. Muitas pessoas passam por períodos de choro frequente, por causa do silêncio da casa, dos quartos vazios, dos armários vazios, né, das roupas que foram embora, dos brinquedos, dos livros, dos pertences. Pode também aparecer maior grau de ansiedade, alterações de humor, aquela oscilação, uma hora tá bem, outra hora tá mal, desânimo, pode aparecer também muito cansaço, uma exaustão, sem uma causa aparente, sem que haja uma causa que justifique aquela sensação de cansaço. Pode ter também dificuldade de socialização com as pessoas ao redor, com os amigos, com a vizinhança. Pode vir a sensação de culpa, como eu disse, o sentimento de solidão. Podem aparecer também distúrbios do sono, ou distúrbios do apetite, ou a pessoa come demais, ou perde o apetite e emagrece sem ter uma causa aparente. E também uma outra coisa que pode aparecer é a diminuição da libido. Deixa eu ver os comentários aqui, gente. Peraí, alguém comentou alguma coisa aqui? Maria Elisa, estou amadurecendo a ideia de ir no encontro que vai acontecer em Araras pela Igreja Luterana. Está me convencendo a ir. Estamos preparando um encontro maravilhoso, Maria Elisa. Fica esperta, hein? Isso vai ser um tempo de qualidade para você, vai ser um tempo, não só para você, para todas as mulheres que participarem e para mim também, né? Eu sou muito abençoada, eu sou muito edificada, eu amadureço, eu cresço, eu aprendo ao preparar esse trabalho para vocês, né? Mais para frente nós vamos estar falando sobre isso aqui. Antonella, chora sozinha também. Antonella, chora sozinha também, chora sozinha por saudade, né? Saudade dos filhos, saudade às vezes dos netinhos, saudade da nora, do genro, saudade de ter a casa cheia, saudade de ter a mesa de refeição cheia, né? Todos os lugares ocupados, muita comida, música, barulho na casa. Então, o choro é muito comum nessa fase da vida da mulher. Agora, o tempo de duração da síndrome do ninho vazio varia de pessoa para pessoa, varia de acordo com os casais, depende muito do estilo da família, de como a família conduz os vínculos, como a família conduz as separações. Existem vários tipos de famílias, existem famílias que são muito aglutinadas, muito grudadas uns nos outros, que todo mundo sabe da vida de todo mundo, não existe limites separando o pai do filho, o filho do pai, todo mundo se intromete na vida de todo mundo. A gente chama isso na psicologia de famílias aglutinadas. Então a separação nesse tipo de famílias é muito difícil e mais dolorida. Mas existe também as famílias que a gente chama de apartadas. São famílias que têm limites bem definidos entre cada indivíduo, cada um cuida da sua vida, mas assim, não quer dizer que uns abandonam os outros, não. Eles são um pouco mais distantes, não são pessoas muito grudadas, muito fusionadas, muito coladas uma das outras, né? Soldadas uma das outras. Então, gente, esse tempo de duração, como eu disse, vai depender do perfil da família, do estilo de vida dessa família. Então, tem casos que essa síndrome dura semanas, tem casos que essa síndrome dura meses, e tem casos que às vezes dura anos.
O casal demora demais a processar a saída dos filhos e ficam reclamando e resmungando e choramingando. Isso vai depender muito da maturidade emocional dos pais, do casal, e vai depender muito do apoio que esse casal recebeu durante esse período do ninho vazio, tá? Bom, estatisticamente, um detalhe aqui que eu quero destacar para vocês. Estatisticamente, as mulheres são mais afetadas pela síndrome do ninho vazio do que os homens. As mulheres, o impacto do ninho vazio é maior sobre as mulheres do que sobre os homens, por diversas razões. Por exemplo, nós temos questões sociais envolvidas aí, aquela coisa, né, que a gente cresceu numa cultura de que é tarefa da mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos, educar, cozinhar, lavar, passar. Então, a mulher fica mais imersiva nesse contexto do lar, então ela sofre mais. O homem, como ele tem uma vida externa mais ampla, mais abrangente, estatisticamente está comprovado que os homens são menos afetados pela síndrome do ninho vazio. Mas não quer dizer que não sejam afetados. São afetados sim, mas o impacto maior é sobre as mulheres. Nós temos também aquelas questões de gênero, que, como eu disse, as atribuições dadas à mulher pela sociedade, pela cultura, pesam sobre nós. Nós temos as nossas características biológicas também, que fazem com que nós fiquemos mais sensíveis nessa época da vida. Por quê, gente? Olha só o que acontece. Geralmente, os filhos saem de casa exatamente num período de grande vulnerabilidade da mulher, que é a menopausa. Então, gente, durante a menopausa, tudo se potencializa, tudo adquire um tamanho, tudo se maximiza, adquire um tamanho maior do que o que tem realmente na realidade. Então, é uma coincidência que acontece na nossa vida de que exatamente a casa se esvazia num momento em que a mulher está atravessando a transição da menopausa, que é uma época muito importante para a mulher e que ela está muito vulnerável por causa da redução dos hormônios e ela está então mais sensível. Muitas estão mais chorosas mesmo por causa da menopausa, muitas já estão ansiosas, já estão depressivas, já estão desanimadas, já estão cansadas por causa da menopausa e a síndrome do ninho vazio vem aguçar, ativar mais ainda esses sentimentos na vida da mulher, tá? Ai, que bonitinho, a Antonella está participando muito. A Antonella é uma jovenzinha que já está aqui aprendendo o que é ser mulher. Sim, Antonella, se a mulher não souber cuidar bem dessa fase da vida dela, ela pode ser prejudicada, ela pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver ansiedade, pode desenvolver estresse, pode desenvolver doenças de fundo emocional, tem várias consequências. Por isso que a mulher tem que adquirir conhecimento sobre o assunto para desenvolver estratégias para minimizar a síndrome do ninho vazio, para atenuar, para ficar mais leve essa fase na vida dela, tá? Maria Elisa, é normal amar demais os filhos. Já me falaram que amo ele muito, mas não está em mim, sou transparente. A gente ama os filhos, o fato de deixar eles saírem de casa, de abençoar a saída deles de casa, não quer dizer que a gente ame menos, entendeu, Maria Elisa? Torcer pelo sucesso dos nossos filhos, fora do nosso alcance, fora de casa, é também uma forma de amor. Abrir mão dos filhos é uma forma de amor, porque é para isso que nós criamos ele, para eles serem autônomos e independentes. Então, gente, como eu estava dizendo, estatisticamente são as mulheres que sofrem mais com a síndrome do ninho vazio, mas isso não quer dizer que os homens também não sofram. Eu já vi casos com a polaridade invertida, em que a mulher está tranquila, em que a mulher está vivendo a vida dela, está trabalhando, está saindo com as amigas, e o homem está péssimo, o homem está no fundo do poço, porque os filhos saíram de casa. É raro isso. Mas eu já vi alguns casos assim, que o homem é que fica em tristeza profunda, em depressão, em desânimo, chorando pelos cantos, porque os filhos foram embora de casa. Mas isso é raridade, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, os homens sofrem também, mas de forma diferente das mulheres. Agora, uma coisa que acontece muito aí também, é que às vezes a vida conjugal do casal já não está boa, já vem sendo arrastada durante os últimos anos, já está fraturada, já está machucada. E aí, quando eles se veem sozinhos em casa, sem os filhos, quando eles se veem frente a frente um com o outro, podem acontecer muitas dificuldades de se adaptar à nova rotina.
pode... Eu já vi casos, já tratei casos assim de mulheres que vieram a mim, que ocorreu uma separação, um divórcio, exatamente após o ninho vazio. Eu me lembro até da história dos meus pais, que eles se separaram exatamente após o ninho vazio. A gente já sabia, os filhos já eram adultos, a gente já estava percebendo que o casamento deles não estava bom. O casamento deles estava se arrastando. Então eles esperaram somente os filhos, todos os filhos se casarem e saírem de casa. Assim que a última filha casou, a caçula casou e foi embora, daí a 3 meses eles já estavam conversando sobre a separação e se separaram de fato depois de 35 anos de casados. Então, gente, acontece demais. A conjugalidade tem que estar muito bem trabalhada, muito boa, muito sólida e consistente, para que, após a saída dos filhos, o casal volte ao primeiro amor, vamos dizer assim, né? Volte a estar a sós, volte, né? Se una. É um momento em que eles podem se unir muito mais, porque eles terão todo o tempo do mundo para realizar seus projetos, seus sonhos, e então isso pode facilitar uma adaptação a essa nova rotina do ninho vazio. Agora, se o casamento não está bom, se cada um está puxando para um lado, eles não se entendem, vai ficar muito difícil superar esse período do ninho vazio, vai ficar difícil para ambas as partes. Vai ficar difícil para a mulher e vai ficar difícil para o homem também, tá? Ana Maria, me desculpe pelo atraso. Boa noite. Ana Maria, eu vi que você se atrasou, mas ainda está em tempo. Camila, em casa meu pai sofreu muito mais com o desmame do que minha mãe. Pois é. Alguns casos pontuais, isso não é regra comum, tá, Camila? Não é o que é mais comum. O que é mais comum é a mulher ficar mais impactada. Mas ocorre também com alguns homens, né? O ninho vazio não é uma regra que acontece em todas as famílias. Tem família que nem às vezes tem uma vida social tão intensa, às vezes tem uma conexão tão boa com amigos, com parentes assim mais extensos fora, tem uma conexão tão boa com o trabalho, tem uma conexão tão boa o casal entre si, que às vezes eles nem sentem esse desconforto, esses incômodos do ninho vazio, né? Tem casais que não passam por isso, porque isso depende muito da perspectiva, da maturidade do casal, do estilo de vida de cada família. Então, tem casais que podem tirar isso de letra, passam por isso sem muitas dificuldades, né? Mas é como eu disse, não é regra geral. Não tem uma receita pronta que é igualzinho para todo mundo. Cada família vai ter o seu período de ninho vazio, cada família vai enfrentar esse período do ninho vazio de forma diferente. Então, como cuidar, como tratar da síndrome do ninho vazio, né? Como desenvolver estratégias para esse período ser mais leve, mais suave, com menos sofrimento. Maria Elisa, muitos homens até sofrem, mas não admitem, não desabafam, não verbalizam. Às vezes sofrem calados, no cantinho, no silêncio, guardam tudo para si, e a mulher é mais expressiva, é mais emotiva também, então é mais fácil para a mulher colocar a emoção para fora. De fato, você tem razão, Maria Elisa. Então, como desenvolver estratégias, agora que é a hora de vocês estarem aí com o caderninho e a caneta para anotar as estratégias que eu vou passar aqui para vocês amenizarem esses sentimentos, esse desconforto da síndrome do ninho vazio. O ninho vazio, gente, é um período que pode ser uma oportunidade de grandes transformações na vida do casal e na vida da mulher. Pode ser uma oportunidade de renovação da sua vida, pode ser uma oportunidade de reconexão com o seu eu, com a sua natureza feminina, e pode ser uma oportunidade de você buscar novas experiências. Você pode, com propósito, com direcionamento, você pode fazer com que as emoções desconfortáveis da síndrome do ninho vazio vão aos poucos sendo substituídas por emoções, por bons sentimentos produzidos por outras atividades que você pode desenvolver durante essa fase do ninho vazio, durante novas descobertas que você pode fazer, durante novas aventuras, novas experiências que você pode desenvolver nesse período. Então confira aqui algumas estratégias, algumas dicas que vocês podem acolher para amenizar a síndrome do ninho vazio. Primeiro, orgulhe-se do trabalho que você fez com seus filhos. Orgulhe-se de si mesmo e ressignifique a saída dos seus filhos. Não veja a saída dos seus filhos como algo negativo, como algo pesado, como algo que vai promover dor, como algo que vai doer, que vai ser penoso para você. Veja a saída dos seus filhos com
um olhar positivo, com um olhar otimista. Veja que tudo isso que está acontecendo, dos seus filhos saírem de casa, de criarem uma nova família, de assumirem um trabalho, de mudar de cidade, alguns até mudar de país, veja que isso tudo é fruto da dedicação que você deu a eles, do trabalho que você desenvolveu para criá-los. Então, seus objetivos foram atingidos. Sinta orgulho do seu trabalho ter sido bem coroado, do seu trabalho ter sido positivo e ter trazido autonomia, ter trazido independência para os seus filhos. Isso é motivo de orgulho e não motivo de tristeza. Conforme eu disse logo no iniciozinho aqui, que eu estava me referindo a Maria Elisa Thelman, torcer para os filhos realizarem os seus sonhos, torcer para os filhos serem bem-sucedidos na vida, também é uma forma de amor. Também é um jeito de amar os nossos filhos. Abrir mão da presença dos nossos filhos na nossa casa não significa que nós amemos eles menos. Não significa que nós estamos deixando de amá-los. Vale a pena buscar, desenvolver, trabalhar nesse desprendimento, né, nessa liberação dos filhos, para que eles saibam lidar com a liberdade de uma forma mais positiva. Gente, os animais têm muito a nos ensinar. Eu amo observar o comportamento dos animais. Olha, na casa que eu morava, tinha uma laranjeira na porta da cozinha, assim, em frente à porta da cozinha, em frente à janela. Tinha uma laranjeira de um lado e um limoeiro do outro. E ali as rolinhas faziam ninho. Então eu ficava observando o comportamento da rolinha, chocando os ovinhos, depois nasciam os filhotinhos. Ela ia, buscava aqueles alimentos e punha na boquinha dos filhotinhos. E eu fiquei observando, uma certa época, uma rolinha mãe que estava com um filhotinho já grandinho, cheio de penas. O filhotinho já estava voando. E ela estava fugindo do filhotinho. O filhotinho ficava andando atrás dela, com a boquinha aberta, aquela boquinha aberta pedindo comida, e ela fugindo dele. Ela mudava de galho, mudava da laranjeira, ela ia para o limoeiro e o filhotinho ia atrás, com a boquinha aberta pedindo comida. Mas eu percebi que essa mãe já tinha cumprido o papel dela e ela estava querendo desgarrar aquele filho. Ela não pode ficar eternamente dando comidinha na boca daquele passarinho, senão ele não vai ficar livre e independente. Eu acho fantástico observar isso e nós temos muito que aprender com os passarinhos, os animais à nossa volta. Uma outra coisa que eu observei também é a vaca. A vaca, o bezerrinho fica lá mamando, ela tem ciúme dele e avança em cima de quem chega perto do bezerro, mas depois de uma certa idade, de meses, que o bezerro já está independente, que o bezerro já está comendo capim e só está usando a teta como uma questão emocional, só está com uma dependência emocional da teta. Eu já vi isso. A vaca não deixa o bezerrinho mamar depois que o bezerro está grande. Ela dá alguns coices nele para afastá-lo da teta. Observem isso, né? Na internet tem muitos vídeos sobre isso. Então, o que é? Aquela mãe, ela está fazendo o que é melhor para o filho. Ela está julgando ele para o mundo para ele se tornar independente e saber lidar com a liberdade dele, né? Então, a gente tem muito a aprender com os animais também. Os animais têm isso no código genético deles. Ninguém ensinou isso. Ninguém ensinou isso para a vaca. Ninguém ensinou isso para a rolinha. Não houve um ensino formal. Ela não entrou numa escola de maternidade para aprender o que fazer com o filhotinho. Isso é intuitivo, é da espécie, é do código genético deles. Então, nós também temos que colaborar para que os filhos desenvolvam a sua independência, a sua autonomia, a sua liberdade e nos sentirmos orgulhosas do trabalho que nós fizemos até então. Segunda dica, redescubra novos interesses e sonhos. Então, afastar os sentimentos ruins ligados à síndrome do ninho vazio só depende de uma atitude sua. Comece, por exemplo, fazendo uma lista de coisas que você sempre teve vontade de fazer e não pôde fazer por falta de tempo. Você nunca conseguiu fazer porque nunca tinha tempo. Estava ocupada com os filhos, com a casa, etc. Pode ser coisas simples. Essa lista sua pode ser coisas bem simples. Pode ser, por exemplo, cozinhar uma receita nova, planejar uma viagem, quem sabe fazer um curso, aprender uma nova língua, aprender um instrumento musical, uma dança. Enfim, anote todos os seus interesses, os hobbies que você gostaria de ter para poder começar a realizar, para poder fazer planos de realizar essas coisas que você sempre sonhou. E você pode fazer uma lista sua individual e se você for um casal, se você estiver num casamento, vocês podem fazer uma lista também do casal, de coisas que o casal pode realizar junto. Olha, gente, a partir do ninho vazio, o gasto mensal da casa vai diminuir.
né? É menos energia elétrica que vai gastar, menos compra de supermercado, menos roupa para lavar, menos material de limpeza, menos comida, menos compra de tudo, né? De roupa, de sapato. Então vai sobrar um dinheirinho para o casal. Então com essa sobra do dinheirinho do casal, o casal pode se permitir novos prazeres, novas aventuras, viagens, explorar novos lugares, fazer coisas diferentes, sei lá, saltar de paraquedas, inventa uma moda aí, gente. E essas coisas novas que vocês vão fazer é que vão trazer boas sensações, bons sentimentos, que vão substituir aqueles sentimentos ruins deixados pelo ninho vazio, né? Então, essa é a segunda estratégia, redescobrir seus interesses e seus sonhos. A terceira estratégia, buscar apoio emocional. Uma rede de apoio social ao seu redor pode ser fundamental para retomar a sua vida feliz. Não tenha vergonha, não tenha orgulho, não tenha constrangimento de pedir ajuda para seus familiares ou para seus amigos. Algumas dessas pessoas, da sua família ou do seu círculo de amizades, serão ótimas pessoas para conversar com você e serão ótimos canais de escuta para você e ótimos canais de acolhimento. Serão pessoas que poderão acolher o seu sofrimento, a sua dor, a fase que você está passando. E outras pessoas podem ser boas companhias para você sair, para você ir no cinema, para você dar um passeio no shopping, para você ir passear, para você andar de bicicleta, para você ir na academia, etc. E os filhos também podem ajudar os pais nessa fase do ninho vazio, mantendo com os pais uma comunicação regular, mantendo também uma frequência de visitas, né? Visitas regulares à casa dos pais, levar os netinhos para visitar os avós. Então, os filhos também podem contribuir nessa rede de apoio para os pais e, inclusive, expressando, mostrando aos pais apreço, gratidão e orgulho por tudo que os pais fizeram por eles até esse momento, né? E o casal também deve tranquilizar os filhos em relação à segurança e bem-estar. O casal deve mostrar para os filhos que está bem, que se sente, né? Não é proibido sentir tristeza pela falta dos filhos. Mas também não é para ficar só lamuriando, só reclamando na cabeça dos filhos, dizendo que a casa está vazia, que tem saudade, TT. Não é para virar aquele muro de lamentações, não. Mostrem para os filhos que vocês são capazes de dar conta do recado, que vocês estão seguros, que vocês estão bem emocionalmente, estão tudo sob controle e que eles podem contar com vocês caso eles venham a precisar algum dia aí do apoio, do suporte dos pais, né? Mostrar para eles que a casa está sempre de portas abertas para eles entrarem e saírem quando eles necessitarem, quando eles quiserem, tá? Oh, Maria Elisa, uma das coisas que sempre quis fazer e tinha medo, agora fiz, andei a cavalo. É muito bom. E descer de tirolesa. Ai, que ótimo! Que aventura, hein? Dá um frio na barriga. Que é isso, gente? Maria Elisa andou de tirolesa, hein? Muito bom, então. Vamos descobrir novas aventuras, né? E a quarta estratégia que eu quero deixar aqui para vocês é encontrar novas companhias. Então, para preencher um pouco esse vazio deixado pela saída dos filhos, busque novas companhias, reative as suas amizades, procure fazer atividades em grupo, como a prática de esportes em grupo, uma caminhada em grupo, aulas coletivas na academia, participar de grupos na sua igreja ou no seu clube, ou participar de algum serviço voluntário. Muitas pessoas que têm assim gosto por cuidar, por ajudar outras pessoas, vão se dar bem participando em algum serviço voluntário. Pense na possibilidade, na hipótese de ter um pet. Quem gosta de animais, às vezes vai gostar da tarefa de cuidar de um gatinho, de um cachorrinho, de um passarinho, sei lá, né? Então, temos muitas formas de expandir o nosso círculo social. O que a gente precisa é buscar novas fontes de afeto e de socialização. A nossa fonte de afeto e socialização não pode ser unicamente os filhos, gente. Nós temos que buscar essa socialização e esse afeto em várias fontes. Nos outros familiares, nos familiares mais afastados, nos amigos, nos colegas de trabalho, nos vizinhos, nas pessoas que fazem alguma atividade física junto conosco. Enfim, tem várias maneiras de você ampliar o seu círculo social, que pode ser um círculo social presencial e também pode ser virtual. Você pode participar de grupos virtuais, grupos no WhatsApp, grupos no Instagram, no Facebook. Então, você tem muita maneira de ocupar seu tempo livre, você tem muita maneira de preencher esse vazio, buscando outras fontes de suporte, outras fontes de afeto e de energia social. Agora, último tópico aqui.
como prevenir a síndrome do ninho vazio. Então, se você está percebendo que está se aproximando, se você está percebendo que está se aproximando a época dos seus filhos saírem de casa, e você está sentindo que as emoções dessa saída, da saudade, da angústia, da ansiedade, da tristeza, do medo, essas emoções já estão aflorando, prepare-se previamente para evitar esse estresse. A Antonella está dizendo, tipo o seu, tipo igual o seu grupo. Isso, Antonella. Eu tenho um grupo, eu tenho vários grupos. Eu participo de vários grupos. Eu tenho um grupo de caminhada, eu tenho outro grupo que é o grupo de andar de bicicleta, tenho um outro grupo que é o grupo da academia, do Pilates, tenho o grupo da igreja, eu tenho o grupo de profissionais, de psicólogas, colegas minhas, tenho vocês, que são um grupo muito bacana também, que me dá muito suporte. Então, nós temos que buscar esses grupos, né? Então, para prevenir que você caia no abismo na hora que seus filhos forem sair de casa, comece a preparar-se antes. Comece a investir nisso antes. Comece a fazer planos bem antes, assim, meses antes deles saírem de casa, né? Todas as reflexões que eu fiz acima com vocês, falando de buscar uma rede de apoio, falando de buscar novos interesses, fazer uma listinha dos seus interesses, dos seus sonhos que você ainda quer realizar, tudo isso pode ser feito com antecedência. Você não tem que esperar a casa ficar vazia para começar a fazer esses planos, não. Você já pode fazer esses planos mesmo os filhos estando dentro de casa, mas você já está percebendo que eles já estão ficando noivos, já estão marcando data de casamento, já estão próximo da formatura, já vão arrumar um emprego, já vão, quem sabe, planejando mudar de cidade, ou quem sabe até mudar de país, né? Como é o caso de algumas mães aqui que têm filhos em outros países. Então, gente, vai amadurecendo essa ideia de que os filhos vão mesmo sair de casa, que isso é um ciclo natural da vida de todo casal, que eles estão se tornando adultos, que eles estão se tornando autônomos e independentes, e que isso é um motivo de satisfação e de orgulho para nós. A saída dos filhos de casa é um atestado de dever cumprido para nós. Cumpri o meu dever, cumpri a minha parte, fiz a minha parte, fiz meu investimento, investimento financeiro, investimento de tempo, investimento emocional, investimento psíquico, né? São vários investimentos que a gente faz sobre os filhos, investimento pedagógico, educacional, e agora, então, a saída dos filhos é um diploma que eu recebo de dever cumprido. Fiz a minha parte. Então agora, mulher, é a sua vez de olhar mais para si mesma e de fazer planos, colocando nesses planos os seus objetivos pessoais em primeiro lugar. Porque durante toda a sua vida aí de casamento e educação dos filhos, eu tenho certeza que você colocou os objetivos dos outros, dos filhos, do marido, da casa, da família, em primeiro lugar e deixou os seus objetivos em segundo plano. Então agora é hora de você inverter os valores. Agora é hora de você fazer planos e colocar os seus objetivos pessoais no topo, em primeiro lugar, tá? E, só fechando aqui com vocês, um alerta. Se mesmo com todas essas estratégias que eu sugeri, vocês percebem que os sintomas da síndrome do ninho vazio estão muito fortes, muito persistentes, muito profundos, estão te machucando muito, você está com a qualidade de vida muito ruim, o melhor é você procurar ajuda profissional. Tem casos que só a psicologia, a psicoterapia resolve, tem casos que só a psicoterapia resolve, e tem casos que, às vezes, precisa até da psiquiatria, tá? Eu conheço casos de mulheres que nessa fase do ninho vazio tiveram que, por um tempo, recorrer à medicação para ansiedade, ou medicação para um antidepressivo, ou uma medicação para controlar o sono. Mas é coisa temporária, gente, é coisa temporária. É necessário para isso te dar qualidade de vida e para você ter uma vida melhor, mais saudável e sair dessa escuridão, né? Tem saída, tem tratamento. Essa que é a boa notícia, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa ou quer fazer algum comentário? Que eu já estou terminando. Maria Elisa Thelman, show! Falls Bike Tour, muito bom ter vocês aqui, meus amigos novos de Foz do Iguaçu. Foi muito bom esse tempo juntas, disse a Maria Elisa. Maria Madalena. E se necessário, não tem problema algum em tomar remédio. É isso que eu disse, não tem problema algum em tomar remédio. É uma fase transitória, é temporário, gente. É igual usar uma muleta. Quando você quebra uma perna
o médico manda, fala assim, não pode pôr o pé no chão, tem que usar uma muleta. Então você usa a muleta até a cicatrização da perna e você poder largar a muleta e andar com seus próprios pés. Então é muito parecido com isso. O remédio, a medicação, a terapia é uma coisa temporária, é um socorro temporário. Você vai se libertar deles assim que você estiver mais fortalecida e mais confiante para seguir a sua vida feliz e com qualidade daqui para frente.